saudades. Bem-vinda, minha linda Maria Sampaio. Marias. Podemos tocar, mas... Energia de Marias. Mas não é? estás a sentir essa energia de Marias? Estou e também tenho muitos traumas com vocês. Tens não é? mesmo? Ah, pá, tenho. Maria dá-me o pito. Cantavam para ti também. Maria dá-me o pito, Maria dá-me o cá toda a hora e bacalhau. A sério. Pá, E tu és sério. Maria só ou não? Não, eu sou Maria Dulce. Não sabia. também Mas sabia. tu aí destacaste a Maria, porque há muitas Marias Dulces que ficam dulces. Fica Dulce, Yeah. É assim, na verdade eu tenho pessoas que me chamam Dulce, ou seja, até uma certa idade as pessoas chamavam-me Dulce, mas eu sempre gostei mais de Maria do que Dulce. Dulce era, aconteceu chamar-me Dulce porque tive uma prima que faleceu, aquela coisa pesada. Ok. Uma prima que faleceu num acidente e foi quase uma homenagem e pronto. E é uma homenagem na mesma. Claro que Só sim. que aquilo sempre para mim foi muito estranho eu ser essa. Parecia que eu era uma reencarnação da minha prima, porque eu nasci. Ai, meu Deus. A sério, Se calhar. Estava à espera. eu calhar nasci, até- imagina, uns meses ou pouco tempo depois dela falecer. Então a minha mãe deu Dulce. E eu tinha sempre essa coisa, então eu não queria ser a Dulce. Querias ser a Maria, ser Exato, tu então eu acho própria. que decidi ser Maria, porque é muito raro, sim. E geralmente vou a um hospital, Dona Dulce. E tu Vais tens às ser a finanças, Dulce. Dona Olha, Dulce. se te chamar Dulce, tu reages? Eu reajo porque já estou. É nas finanças, nos hospitais, porque tenho um segundo nome. E acontece com muitas Marias que optam por ser o primeiro nome. Yeah. Mas num hospital, nas finanças, na escola, como há muitas Marias, chamam sempre pelo segundo. É isso que Não acontece, estou a porque são só aguentar. Marias. Pronto, Maria Dulce, Manuel, é não digamos assim. Manuel. Agora tens Dulce e Manuel. Manel. Já Não, por mas aqui. Maria, optei, logo muito cedo disse, não, eu gosto mais de Maria, gosto mais de Maria, sempre quis ser Maria. Porque na minha geração não havia quase Marias. A sério? E na minha turma não havia nenhuma Maria. Qual é a tua geração? Eu sou 80? de 84. Pronto. Na minha turma não havia Marias, havia muitas Marianas, Anas, Marianas, Pois. Matilde já havia algumas, mas Marias não havia muitas. Ok. Engraçado. Eu apanhei... Temos aqui bolacha Maria, para se quiser. Pois, Obrigada, alguém quer? quer Também não vai. bolacha, Maria? Equipa? E é sem açúcar, não sei porque eu E acho depois que também eu era muito Maria Rapaz, então era Maria Rapaz, Maria. Pois, depois também há Maria essa coisa de Maria. Rapaz. Porquê? Também é muito parvo. Maria vai com os outros. Apesar de ser Maria Rapaz, é. Maria Capaz também. Pois Maria é. Rapaz, aí já Agora, somos. tu és não é? somos todas Sim, Marias somos Capazes. todas Claro. Marias Capazes, exato, sim. Mas eu acho que nós agora já vamos falar do Maria outra vez, vamos falar de uma coisa que eu estou completamente viciada sobre ti, além da tua música. Ok. Amiga Constrangida. Pá, fala-me sobre isso. Constrangida. Olha, a Amiga Constrangida surgiu. Eu na pandemia fiquei assim um bocado, como todos os artistas, ficámos, o que é que nós vamos fazer agora? Claro. E a mim não me deu vontade para compor. Houve muita gente que começou a compor, eu não estava com a cabeça para isso. Aliás, eu abri um turismo rural no Gerês. Muito giro, diga-se de Yeah, passagem. E fiquei muito tempo dedicada aos Gerês e às pessoas e a arranjar a casa. E eu e o Gonçalo é que restaurámos a casa Uau. toda, pintámos as paredes, lavámos telhado, tudo, fomos nós. Giro. E quando voltei em setembro, na fase, ou seja, depois começa a época balnear, ou a época Sim, grande, sim. sai e eu cheguei do género, o que é que eu vou fazer agora? Não há palcos, não há concertos, não estava nada a acontecer, não estava a fazer televisão. E comecei, aliás, foi com o intuito, porque eu sou atriz, além de ser cantora. Sim. E em Portugal há esta coisa, que é quando tu começas a fazer músicas, de repente agora sou. Imagina, É eu só nunca achei que aquilo. as pessoas me fossem chamar a Bel. Agora eu sou a Bel, já não sou a Maria. Ya, Por exemplo, ya. agora sou a cantora e já não sou a atriz. E eu foi com o intuito, não, eu vou começar a fazer o meu conteúdo de atriz e de comédia, que é o que eu mais quero fazer. Imagina, eu já. Pode fazer o que tu quiseres. Exato, Pode ser tudo, lá está, Exato, não mas precisa muitas ser vezes só- nós não mostramos tudo aquilo que nós podemos fazer na nossa rede. Sim. E de tudo, não é? Tipo, às vezes podes estar a cantar mais ou a fazer, mas se calhar tu és cómica e não mostras que és cómica. claro que sim. Então, pronto, então eu decidi começar a fazer uma personagem. E de repente, eu nem estava um bocado desligada das redes, de repente comecei a ter montes de É que o que tu mensagens, fazes é tu montes de pedes às mensagens. pessoas para te mandar Exato, quem não sabe. Exato, começou a chegar. Mas E tu és muito direta, atenção, nas tuas respostas. Sim. Tu sempre foste assim na Sim, tua eu sempre vida. fui, mas eu acho que nunca mostrei tanto na rede. E por acaso o vídeo que tu fizeste na tua entrevista, lembras-te quando foste fazer uma cena No fora? Dubai? Sim, sim. E acho que foi nessa altura que eu acho que isso também me ajudou, e ainda bem que falaste sobre isso, que é, muitas vezes nós não mostramos toda a nossa essência. Sim. E eu sou assim com os meus amigos, eu sempre fui a palhaça, tipo, com os meus amigos. És muito direta, sempre foste. Sempre fui, sempre. Só que às vezes na rede tu não Pois não, mostras, pois metes não, a sim, foto, fazes sim. o vídeo, mostras- Sexy, não sei o quê, música, e claro. unboxing, Só não sei o que, é uma aquilo, seca. exato. Claro. Sim, e depois também é isso. Eu já estava muito nessa de isto é uma seca, as pessoas, assumir que não estou bem, assumir Claro. que quero fazer. Imagina, eu comecei a pegar as pessoas que eu queria trabalhar, até. Eu comecei a dizer, eu quero voltar a fazer novelas, eu quero trabalhar com o Herman,
eu comecei a dizer tudo. Às vezes as pessoas desta área, Sim. tipo, não, eu não vou dar o ar que não estou. Não vou dar moral. Há muita cena. Não vou dar moral, sim. não vou estar a dar o ar que precisa assim tanto. Mas tu precisas disso. Exato, e então eu comecei, e isso foi essa vontade. Pá, e de repente comecei a fazer amiga constrangida, de repente tinha pessoas nos diretos do Corpo Dormente a chamar, tipo, sei lá, 5 mil pessoas a chamarem para lá, a dizer. Chegaste a entrar ou Cheguei não? a, tipo, Bruno Vamos ter Nogueira! que falar, Bruno. Também Brunito! Pá, a começarem. Mas pronto, mas isso já foi uma força para mim. Estás a ver? Yeah. E ainda por cima está-me a chamar para um grupo de pessoas que eu quero trabalhar. Tipo, o Bruno, eu adorava trabalhar com o Bruno, Claro, com o sim. Herman e etc. O Herman chegou a partilhar as minhas histórias, a dizer que eu queria trabalhar com ele e a dizer que um dia vai acontecer, vamos ver. Vai Claro que acontecer. vai. Mas e começou assim, e comecei a ter imenso feedback. E a piada, às vezes, não é só o que as pessoas me contavam, que são cenas sórdidas, Pois e cenas eu queria saber hardcore. tipo, o pior, porque eu vejo lá com cada Pá, eu fico coisa. assim, what the fuck? Há cenas muito, Qual há é que cenas foi muito graves que também. tu ficaste mesmo tipo, Gonçalo, o que é isto? Não, tipo... há cenas muito graves e aconteceram vários casos, pessoas em terrinhas de Portugal contarem, por exemplo, isto é grave, e aí era quando eu ficava bloqueada e como é que eu não posso fazer isto de comédia e tinha que falar. Às vezes acontecia, estou na comédia e depois, agora não, isto é um assunto sério. Ai, de repente tinha E sido de repente terapeuta. voltava, Claro, exato. sim. Pá, houve muitos casos, pessoas contarem-me que pais que têm filhos com as próprias filhas, avós que têm filhos com as próprias netas. Não, isso já é bem grave. E depois sim. é uma responsabilidade que passa para ti. E de repente fica para mim, ou pá, Sim. E tu não sentias tipo um peso? Tipo... sim, assim, não é uma coisa que nós, na verdade, até sabemos que acontece. Nós sabemos que a maior parte dos casos, por exemplo, de violação infantil, sim. muitas vezes é o pai, é o padrasto, Sim. é o vizinho, é a pessoa próxima. Mas nunca é tão claro das pessoas estarem ali a escarrapachar. E geralmente nem em ficção se fala muito disso, não é? Tipo, tu não, em ficção claro. nunca falas, porque é mesmo sólido, é mesmo sim, uma facada que tu levas. E tu passaste meio a ser tipo uma amiga do pessoal. Sim, daí não é? amiga, ou Tipo- seja, eu era uma amiga constrangida porque levava com algumas coisas que acabava por fazer terapia, que eu já fazia anteriormente, fazia um consultório anteriormente. Pois era, sim. Mas Tu aqui adotaste uma personagem que Sim. mostras o teu acting. Pá, e a piada é que a minha personagem lê tudo o que as pessoas escrevem e as pessoas começaram a escrever textos já a pensar na maneira como eu ia ler. Então quando eles põem emoji berinjela. berinjela. E Como eu é que se chama fazia- essa personagem? Tens nome, não? Não, é Biga Constrangida. É o teu Sim, nome? Biga Constrangida, sim. Ok. Ou seja, eu sou tudo menos constrangida. Ok. E as pessoas começaram a E partilhar aquela os senhora que segredos. entrava nos teus Insta Stories mais velha? E que respondia contigo às perguntas? Era a senhora que é empregada na casa da minha mãe. Ela também era. E sim, às vezes fazia isso. Ou às vezes vou ao meu pai de 80 anos, pai, porque tu perguntas. achas Ai, disto? isso é lindo! Ou conselhos. Mas é que tipo- tu, sem querer, eu acho que estás a ter um papel super importante em dramatizar certos temas ou a normalizar certos temas. Sim, eu já o fazia, mas muito organizadinho. Mas tu fazes isso em várias áreas. Tu fazes isso a propósito da questão do racismo, Sim, do faço. empoderamento És muito ativa feminino. nisso. Sim, da Sim. masturbação feminina, por Tudo. exemplo, que é um assunto que... É Mega pensado tabu, ou foi não é? uma consequência natural da tua personalidade? É assim, eu já era essa pessoa com as minhas amigas do género. Eu comecei a perceber, pronto, eu já falei também na minha rede que a masturbação feminina é uma coisa que não é falada, não aparece nos filmes, não aparece em nada. Sim. Naqueles filmes todos juvenis há sempre um pai que apanha um filho a masturbar-se. E é um Mas escândalo. É tipo, Não, o que eu estou a não, fazer? e numa mulher nunca acontece. E nem há sequer- termo. Nem Eu há vi isso no outro termo. dia. Não se diz, nos rapazes disse aquela cena que eu não vou dizer Sim, aqui. sim, sim, Mas nós não há. não há termo. Lá Exatamente, está. pronto. E eu comecei a perceber, tinha montes de amigas aos 30 anos que não se masturbavam e que, por exemplo, aos 30 anos nunca tinham tido um orgasmo. Pá, e isso começou... Já era uma coisa que me fazia confusão e eu comecei a falar mais entre pessoas, Yeah, entre amigos. E na rede comecei a perceber a importância que é as mulheres conhecerem-se. Há muito também uma coisa, ou seja, o patriarcado e o machismo faz com que nem homens nem mulheres consigam ser plenamente livres e felizes. sim. Achas que isso é consequência então de Sim. não haver essa tal. Exatamente, imagina, há muita coisa das mulheres dizerem ele é péssimo na cama, mas isso também é ou seja, é muito nocivo para o homem, porque muitas vezes a mulher é que não se conhece. Não, e o homem está, também sim. tu tens sempre uma expectativa que o homem tem de saber mais Exatamente, do que a mulher e não e nem tem. Pois não, Exatamente. pois não. A pessoa tem que se conhecer, tem que saber o que é que tem que fazer para ter prazer. Isto na Claro. vida, aliás, o que se fala dessa parte interna de um clitóris, fala-se também na vida. Eu tenho que saber o que é que eu quero, que me que é dê que prazer para me fazer exato. feliz. E quem é que eu sou? E tenho que No lutar fundo, por é. isso. Portanto, dá trabalho. Dá. E a lei da atração não é tipo, eu vou ter um orgasmo hoje. Eu vou... Não, Baixa em mim, Maria. tu tens que trabalhar, tens de conhecer. E isso Claro, ou seja, e a amiga constrangida vai pegar em assuntos que eu já falava muito, mas de uma forma mais leve e que as pessoas, se calhar, ainda aceitam melhor, eu acho. Ok, então. E com certeza que tens ajudado imensas mulheres, não?
Assim, eu Nesse aspecto. se ajudar uma, para mim já é fixe. Eu E acho até que tens é um isso. destaque a falar sobre isso no teu Insta. Tenho sobre menstruação, por exemplo, dores menstruais. Eu, por exemplo, também estou a passar, fertilidade feminina também estou a falar, porque eu própria estou a passar por um processo de tratamentos de fertilidade. Tens falado sobre isso, não é? Sim, aliás, demorou um ano até eu começar a Sim, expor. só começaste a falar agora, não é? Mas a verdade é que há tantas mulheres que passam por isto, e ainda há bocado ali nos bastidores estávamos a falar sobre isto. As pessoas nas redes estão sempre constantemente, e daí a tua entrevista ser ter sido tão importante, estão sempre constantemente a mostrar a nossa O vida lado bom, sim. muito bonita. Sim. E muitas pessoas vivem em silêncio e sofrem em silêncio porque acham que mais ninguém está a sofrer aquilo. Exato. De repente estamos todos sozinhos, mas todos Exatamente. juntos a passar pelo mesmo. Imagina, no dia que eu expus o facto de estar a fazer tratamentos de fertilidade, eu agora tenho um grupo no Telegram com 50 mulheres que estão a Lindo, passar por isso. lindo. E vou adicionando mulheres. E de repente tu começas a perceber que há casos muito piores do que o teu, há casos melhores do que o teu, e que tu E também é não uma dominas força ali, nada. não é? Não estás sozinha. E mais Exato. uma mulher que tu acrescentaste à tua vida foi lá a vida Marie. Sim. É Lá verdade. está. Lá, vida Maria, tua filha! Olá, fora! Cheira a flor. Nem é por Vês, causa estas do coisas Covid, nem é por Olha, eu já sei. nem é por causa do Covid, é mesmo porque nós estamos negativos. Então, nós somos Já, sim, nós negativas, fazemos um teste antes de entrar e vocês já Temos de nos sabem. tocar aqui. Toda a até gente tô- faz. Até estou nervosa. Tás. E ouvi-vos agora a falar, fiquei tensa. Vai demorar agora. Ela foi a minha adoção, lá está, ainda Mas não contem tive lá, como bebê. é que vocês fazem Exato, conteúdo juntas, é como é tua que tudo filha. aconteceu? É assim, a verdade... tua versão. Bem, então, pronto. Tu contas a É que vocês tua, mas- fazem, vocês são mãe e filha em personagem. Ou é real? É real, é real. real. Pronto, É assim, agora na ok. verdade, eu já não Ela a posso... falar ainda agora que não era. Não, Não, dava é, frente. não, já não sou fértil, já fui... Já foi? Pronto, ela, Eu assim, devia ter ela ainda adotado. não sabe que eu a adotei, ela ainda não sabe que eu a adotei, ela acha que eu sou mãe... Já trataste a papelada? Eu Sou igual adotei. ao pai, eu sei ao pai. É parecida. Pronto, o que é que aconteceu? A verdade, a Maria já a conhecia assim muito fugazmente, mas o que aconteceu foi. Pá, isto agora é mesmo íntimo, mas eu vou partilhar. A última vez que eu fiz uma introdução embrionária, eu não pegou, porque eu já fiz introduções para engravidar, Ok. e eu comecei a libertar muito esta cena, ok, opa, olha, se for mãe vou ser, se não vou, mãe não vou ser, e seja o que Deus quiser, ou o universo, o que for. Quiserem chamar, acreditem. claro. Pá, e a Maria apareceu na minha vida. E eu tenho 14 sobrinhos, e a Maria é da idade dos meus sobrinhos. Eu tenho sobrinhos muito mais velhos que a Marie também. E a Marie, eu vejo a Marie mesmo como... Tipo, as pessoas perguntam, antes era tipo uma brincadeira, mas eu olho para a Marie como alguém que eu cuido como uma filha. Estou quase a chorar. Linda! Eu achava que era tudo uma brincadeira. Não, mas A sério, tipo, isto é mesmo parvo. Isso até pode ser uma coisa outra vida. Começo eu Yeah, aqui, a tipo, louca. E Ana, já falamos disso, por A acaso. louca. E imagina, ela tem 19 anos, eu tenho 36. Pá, e claro que eu, além de uma amiga, que eu acredito que as mães também devem ser amigas Claro, das sim. filhas, mas não é só uma amizade, eu preocupo-me com ela. Tens instinto maternal É um com instinto ela, não é? maternal que se E tem. cuidas também. Sim. Depois vamos ficar as duas a chorar. Ela ia dizer, então, já comeste. É verdade. Sim, uma Sério? mensagem tipo, já comeste hoje, vai comer. Falo com ela. Liga-me. Sim. Tipo, à noite. Mas vocês assim, passam não é? mesmo muito tempo na tua casa, acho eu. Sim, o que aconteceu, sim, no início da pandemia. E depois o que é que acontece? Nós temos muitas coisas em comum. Primeiro, claro, quer dizer, eu. Nós temos uma foto juntas. Sim, bué há antiga. 10 sim, ela mesmo Então bebê. já se Porque Quando andava no conhecem. Pop International. Sim, ela uma vez, eu não me lembrava disto, não lembrava dela, mas a Marie, no Hip Hop International, viu-me, eu lembro-me de tu teres descido, Maria, vamos tirar uma foto, tirou uma foto comigo, eu postei isso esta semana. Tipo o universo. Yeah. Tá, tu estava tudo. De repente nós temos muita Nada, coisa vai em com comum, tudo. imagina, eu moro no campo, ela cresceu no campo, eu estou em Alenquer, ela foi para lá, fomos ter com as cabras também, ou seja, nós percebemos que tínhamos uma ligação e também desta coisa dela falar livremente das coisas, claro, com a idade E dela. então são percebemos parecidas dela. assim fisicamente, é Vai, estranho. eu acho que. Vocês. Já sou. Isto é bem estranho, a sério. Vocês Mas têm ela de mandou ver. mensagem. Olha, foi um dia em que eu estava tipo em casa e eu estava mesmo assim, olha, odeio Lisboa, quero ir embora e de repente ela manda uma mensagem a dizer assim: vem dormir cá a casa. E eu estava habituada, pessoal Do de nada. Lisboa. Sim, ela tinha mandado uma mensagem a dizer não sei o quê e depois tinha dito: vou-te buscar. E eu assim: está bem, o pessoal de Lisboa é assim, vai fazer Então diz jantar, é verdade, tipo, nunca- vamos jantar logo. Yeah. Depois Ah, mas eu nós logo fomos, jantar, nós fomos. primo. Fui buscar, já fui Yeah. buscá-la. Fomos jantar. Ela foi Fui. muito fofa. Eu Ela também- estava meio também me triste surpreendeu. e eu disse: bora, sai de casa. Vamos Yeah. jantar. Eu também. Eu também sou Maria Manuela. Ela é Manel, ela é Manel. Então Manuela. eu era Nelinha, nunca fui a Maria. Melinha. Nelinha. Nelinha. Maria Chamou-lhe Manuela. Nelinha. Que máximo, estamos aqui a contar verdades. Yeah.
São exclusivos do CC. Manel, né? Sim. Manel. E tu? Manuela. Manuela. E tu? É só Maria. É só Maria. Sou Ela é bem. És a Virgem Maria. Eu sou a Virgem Maria, toda eu. Mas eu estava bem triste e ela mandou uma mensagem. Eu assim, tá bem. Olha, cheguei, era para ir final de tarde, ela não me tinha dito nada. Eu assim, olha, vai dizer, tipo, não vai dizer mais nada. Eram para aí que 7 horas e ela assim, apanha o comboio, vou-te buscar. E eu fui. Yeah. E foi logo bué fixe. Sim, nós tivemos logo uma ligação. Pá, nós somos palhaças. Íamos para as e cabras. nós somos muito criativos. Imagina, eu às vezes faço menos. Eu não sou desta geração tanto Claro, das redes. claro. Imagina, Sim. eu sou muito criativa, mas nunca tive estas plataformas. E achas que ela te ensina um bocadinho essa aprendi parte? imenso. Imagina, aprendo a errar sem querer saber. Eu sou muito perfeccionista até com os meus videoclipes. E Ok. quando Sabes que eu acho que tu demora muito soltaste tempo. ainda mais desde que estás com a Yeah, Mary, eu não já achas? era. Aliás, o que aconteceu foi tudo muito seguido. A amiga constrangida eu já estava, foi antes dela aparecer, e com ela, quer dizer, eu com ela estou sempre a imaginar coisas, eu até mais para ela, às vezes estou com ela e às vezes esqueço-me, quando ela apareceu na minha vida eu esqueci-me, caguei para a amiga constrangida. Bora fazer Ela coisas já com estava ela. a Dás fazer um ideias para a Maria. Sim, do género, bora para o Vamos para as cabras, vamos para as cabras. Ela assim, Vamos para o McDonald's num carrinho Ai, mais God, eu vou Ela ter não drive. ri-me tanto. Olha, Olha, está chegamos no lá, TikTok chegamos delas, lá, vejam. Nós estamos no carrinho e vem um segurança e diz, Segurança. menina, não pode fazer isso. E eu assim, ok, vamos vazar. Ela vai já ver- queria- ela vai à beira Ela é do muito segurança. certinha, ela não é. Eu acho que ela acaba por ser mais certinha do que eu em Olha, você. sério? ela foi à beira do segurança e disse assim, olha, mas ela não pode estar no carrinho. Mas onde é que isso está escrito? Ela estava num carrinho de compras. E continuou, tipo, fomos Vejam no TikTok. Queria-nos bater quase. Pois vocês agora estão. Nós contigo já falamos, mas tu também estás no TikTok, também foi influência da Marie. Não, já estava no TikTok. Já estava estavas. no TikTok. Mas eu fazia mais o meu conteúdo, às vezes punha coisas da amiga, mas de repente nós queríamos. E de repente surgiu essa cena da mãe, porque é a minha vontade de ser a mãe. Pá, não foi, acho que tudo na nossa vida e acho que na dela também. Não é nada programado, não é tipo. Há influencers ou criadores de conteúdo que escrevem: eu vou fazer isto, vou fazer isto, vou fazer isto, vou falar deste tema. Nunca me acontece isso. Ok, estou a perceber. Ou seja, É espontâneo, não é? Um tema puxa outro tema puxa outro, é quase uma árvore que vai se ramificando. Giro. E aconteceu. Acho que nós só fazemos o nosso dia-a-dia, tipo, quando estamos na tua casa, nós só fazemos porcaria automaticamente e estamos a gravar. E o Não, teu eu namorado, realmente o que é que ele diz no meio disto Marido, tudo? marido. Marido, desculpa, amor, desculpa. Opá, o Gonçalo fica Já é lá- casado, é verdade. Já há alguns anos. Pronto, o Gonçalo eu acho que ele não estava preparado para ser pai já. Ok. Assim, E já tem grande. Tinha com 19 anos já. Eu acho que ele precisava ainda de um dar as bebê, fraldas, yeah. para se habituar. Eu espero que a minha filha... Sim, exato. Mas o Gonçalo fica muito... É quase quando ela está lá... Deixamos ter, ele deixa de existir, ele fica a ver anime e a fazer as cenas. É quase um Vocês fim de brincam. semana, nós estamos a brincar o dia todo. Que E giro. às vezes até acontece montes de vezes. Devemos esconder na casa de banho. Às Sim, vezes ela não vá, agora vai ali que é para ver se. E aí ela vai para a casa de banho. Se tu baixas o- Yeah, aqui, tipo, no pavilhão. isso é quase um estágio quando as pessoas dizem têm filhos e deixam quase de Claro, ter tempo um para o sim, outro. sim, sim. É o que acontece quando a Marie está lá. Mas agora já não tanto. No início era mais, porque nós estávamos sempre. Claro. A Agora mil, já, não é? agora já, Juntas. já Agora também desligamos. não dá Agora para também não dá. Claro. Aliás, nós queremos agradecer-vos porque nós só estamos aqui porque fizemos este Covid. Porque ela não podia vir à minha casa porque eu estou a Ai, agora trabalhar. vocês viram. Não. Tu Eu estava a também. entrar Tu num estás carro. agora, tens um podcast também, que é La Vida de Merda. Aqui posso dizer. Pode, Que é o nome. Por acaso é. Conta-nos tu, mas o que é que anda a fazer? Podcast, tens TikTok, Instagram, tudo. Vida, não paras. Mas eu não sei. É uma coisa que as pessoas às vezes dizem, mas eu não sei, mas eu não tenho consciência que faço isso tudo. Mas faz. Ela é Eu estou dramática. aqui para te dizer Mesmo? faz. Eu vou fazendo ao longo do dia e vou gravando coisas, porque eu acho que é uma. Sabes quando dizem, quando arranjas uma coisa que tu gostas mesmo de fazer e parece que não estás a trabalhar? Yeah. Eu sinto mesmo isso, tipo, eu não sinto que faço nada. Eu para mim não faço nada. Se me perguntarem, o que é Sim, que ela fazes? está a querer trabalhar, porque ela sente que acha que não está a trabalhar. Estás a trabalhar. Sim, e Mas Tá, para mim, claro. para mim é uma cena mesmo natural. Tipo, estamos aqui juntas, fazemos qualquer coisa e É um conteúdo orgânico, Eu acho mas não que deixa de faz. trabalho. Eu acho que não considero trabalho porque as pessoas normalmente pensam muito no que vão postar e ainda no que não vão lhe dão fazer. dinheiro suficiente para o que ela faz. Ah, a verdade então é essa. pronto. Pois eu E eu também faço gostava de fora. falar desse assunto, que é, eu já falei várias vezes contigo, não é? Conversas nossas pessoais, mas tu tens aí um sentimentozinho que achas que não te enquadras, digamos assim, neste meio da televisão, ou não te chamarão por algum motivo. Eu sinto Porquê que não há- sentes eu sinto isso? que para pessoas como eu não é muito amplo e não há muito lugar para pessoas como eu na televisão. Uhum. Imagina, eu penso muitas vezes nisto. Se houvesse mais pessoas como eu, Uhum. se calhar os meus avós não me viam como uma pessoa. Não estou a dizer que é o caso, mas imagina, as pessoas mais idosas que são as que veem mais a televisão e mesmo tipo, as pessoas, a sociedade em si não iria achar que eu era uma pessoa louca ou não iria achar que eu era uma pessoa tão Diferente. estranha e não me iam olhar com esse. Se nós começássemos a ver na A televisão- normalizar, sim. Sim, porque Yeah. a nossa cultura audiovisual
influencia muito a forma como as pessoas agem. Imagina, sociedade, claro. os meus avós estão sempre a ver Portugal em festa e veem alguém pessoas são que está assim, com a são adoram. assim, E a realidade Dizem lá uma Marie e eu se calhar O meu avô ia pensar... dizer, olha, pareces aquela menina da novela, mas Exato. só para piada. Mas como não há ninguém assim, não há essa comparação. O que acontece com a Maria acontece com imensos casos, com mulheres com gordas, para dizer a sim, palavra. sim. E isso é sempre a piada do grupo. Já várias repararam, não sei se reparam, etnias. quando é as novelas e Etnias também. assim, quando é dos grupos, as pessoas mais gordinhas ou assim, são sempre a piada do grupo, é sempre o engraçado, nunca é a Sim, exato. personagem Mesmo que principal. haja uma até gorda na muito novela, magras. é sempre. Faz a personagem. É o O caráter dela é cómico. ser gorda. Exatamente. Claro. Mas eu acho que cada vez mais, e mesmo com as redes sociais, está a haver espaço Também para, acho. para Em diversidade. Portugal. Achas que ainda não? Ainda É assim, coisas... se tu não és remunerado para isso, não. E quando se há uma atriz gordinha na televisão, não é que já haja percebo. espaço. Eles vão chamar Ou muito uma magra outra também, não é? Esses dois, ou muito magra Exato. ou Por exemplo, o que gordita. aconteceu muito também agora com o Black Lives Matter. Ok, houve um Black Lives Matter, houve revistas que fizeram uma revista só com negros ou falaram muito disso. De repente há novelas e eu continuo a ver novelas que não têm Yeah. nem Quando no um dia a negro. dia do Sim. nosso Mas cotidiano. isso é preciso marketing, não é necessariamente porque querem saber, sabes? Tipo, eu senti mesmo isso. Sim, é um Imagina se bocado. acontecesse agora um drama com pessoas de plus size e não sei o quê, de repente ia aparecer tudo com plus pessoas de size, plus size, sim. mas depois iam... Agora tenho uma pergunta polémica. Exato. Se dissessem assim, Maria, nós damos-te este lugar para apresentares, mas tens de ter uma aparência mais convencional. Tu aceitas? Qual das Marias? A Maria Lavigne. É uma cena que eu assumi muitas vezes mesmo. E eu conseguia, porque eu conseguia interpretar como uma personagem. uma estás a ver? atriz. Mas eu acho que Ok. isso toda a gente faz, porque nós estamos todos a vender. Eu sinto Claro. mesmo isso, que as Sim, pessoas claro. vendem-se. E era só, claro que me ia custar. Mas tu podias ter esse mas statement, dizer, não, eu quero fazer assim, só não Aqui faço. não faz Sim, muito sim. sentido. Eu acho que, por exemplo, ela se fizer uma novela, ela vai entrar na personagem que for. Pode ser uma miúda claro. tímida. Claro. Aqui, eu acho que seria uma burrice, por exemplo... Pegarem nela e pôr nisso, E não claro. aproveitarem E e não não aproveitarem. Claro. Aliás, Coisas mais diferentes. passa aí à direção, não sei se está a ver. Pai, vamos rir. Fica a dica. Acho que é óbvio, não é? Olha, por Pode- falar É nisso, verdade, Maria, é verdade. estamos no último minutinho, tu estás na série da Opto. Conta-me tudo, Mary. Temos só um minutinho. Pá, não Conta-me posso esta falar muito. personagem. Olha, a série está a ser gravada, é realizada pela Patrícia Sequeira, pela Santa Rita Produções, que também fez o Clube, que já estreou na Opto. Eu não sei se já falaram, acho que já saiu, mas acho que o nome da série chama-se Prisão Domiciliário, o protagonista é o Marco Delgado. Ok. Eu tenho cenas incríveis com ele, são assim as primeiras cenas. Estão quentes. São. Quer ver isso? Tive assim as minhas primeiras cenas, que foi muito fixe, foi muito libertador para mim, eu não posso falar muito, mas foram cenas que eu nunca tinha feito. Nunca tinhas feito... Não, deste género não. Mais... E quando é que podemos ver? Quando é que podemos ver isso, Maria? Assim muito Eu rápido. não sei quando é que vai estrear, mas ainda está a ser gravado. Ok, pronto. Provavelmente abril, maio deve estrear. Então sigam as Todas as Marias. redes Vai ser na Opto, sociais. vai ser na Vamos lá todas para ir ver. Claro que Todas as sim. Marias. Mas eu vou lançar tudo nas redes sociais, Ai, que portanto medo, é seguir. Obrigada, meninas. Olha, adorámos obrigada. Acabou. E obrigada por serem Marias também, já agora. Estamos juntas. Obrigada por terem trazido o Horácio a falar da bebê. Anda, bebê, vamos. Tchau, Mary. Adeus. Um beijo.